Som. Estão tocando. Amém. Vamos orar pelas crianças. Pelo jovem. Pecom. José. Meu Deus. Jesus amarrado. Uma salva de palmas para esse rapaz. Um ato bravíssimo, bravíssimo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela vida dessas crianças. Obrigado, Senhor, pela vida delas, que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite maravilhosa. Abençoe agora as professoras e que eles tenham, Senhor, um cultinho maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Vamos com Deus. Parabéns, hein? Pode se sentar, por favor. O horário já está avançado, mas eu vou tentar, dentro do horário, pregar esse sermão esta noite. Vamos ver se eu consigo. Caso eu não consiga, deixo para o outro domingo, mas vai dar. Pegue sua Bíblia aqui em Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículo de número 2. Abacuque 3, e eu peço que você segure sua Bíblia em Abacuque. Não tire o texto de Abacuque. Nós estamos com mais uma visita, que é o Valcir, né? Que está aqui presente. Também Valcir. Abacuque 3, verso 2. Abacuque 3, verso 2. Todos acharam? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Deus, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Repetindo, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Amém. Meus amados, nesta noite nós vamos falar de avivamento. Avivamento tem a ver com vida abundante, ou com bastante alegria em fazer alguma coisa. Então nós estamos num momento que estamos tendo um avivamento político no Brasil. Momento político. As pessoas dançam, as pessoas fazem divulgação nos Facebooks da vida, nos Twitter, nos YouTubes, nas TVs, rádios. Todo mundo quer falar de política. É um avivamento político. Mas a Bíblia fala. Pode fechar a Bíblia. Eu me desconcentrei. Esse aí está abaixo. Obrigado. Eu fico preso aqui, tem problema. Eu vou ficar restrito, mas está bom. A cordinha está curta, mas tudo bem. Amados, avivamento é isso. É quando há uma disponibilidade para tratar de uma questão. Avivamento espiritual, reavivamento espiritual, é quando há um despertar no prumo e no alvo que é Deus. Quando falamos de avivamento espiritual, estamos falando de um avivamento que traz vida e vida em abundância, de um avivamento que traz renovação espiritual. É uma alegria sobremaneira em servir a Deus. Isso é avivamento espiritual. E aí,
Nós temos no Brasil hoje uma quantidade enorme de evangélicos, e alguns pregam e acreditam que o Brasil está vivendo um grande avivamento. Nós temos hoje aproximadamente aí quase 40 milhões de evangélicos, e muitos entendem que esses 40 milhões de evangélicos é fruto de um grande avivamento. Eu me pergunto se realmente esse avivamento é verdadeiro, porque é um avivamento que nós não temos visto ele ser pragmático, funcional e real. Porque quando nós abrimos as páginas da Bíblia e nós começamos a estudar momentos na história de Israel e na história da igreja onde teve avivamento, nós não vemos apenas barulho de lata vazia. Nós vemos pessoas sendo transformadas, pessoas sendo renovadas, pessoas sendo edificadas. A nação brasileira não está acontecendo isso. A nação brasileira, ela não vive um avivamento não espiritual. Pode até ser um avivamento religioso, pode até ser um avivamento, entre aspas, cristão, que fala de Cristo, mas não é um avivamento real. Eu separei aqui, e você não precisa abrir no momento, depois eu vou colocar no grupo da igreja e também na minha página do Facebook, sobre 5 características ou 5 tipos de avivamento que eu separei aqui. Esse sermão acho que eu já preguei uma vez aqui, se não me engano. Mas esse sermão, ele, para mim, tem uma particularidade. Geralmente, quando nós, pregadores, fazemos sermões, ele nasce de alguns jeitos, de algumas maneiras naturais. Por exemplo, de uma leitura, de uma meditação bíblica. Então, o pregador está lendo a Bíblia, está meditando na Bíblia, e então ele tem ali uma visão exegética do texto, e ele fala: esse texto eu vou falar sobre esse assunto, eu vou pregar sobre. Então a leitura bíblica, reflexão teológica, traz um sermão. Outro jeito que a gente consegue sermões é quando a gente lê um bom livro, e esse bom livro, ele trata de um assunto, e às vezes desse livro a gente tira 1, 2, 10 sermões. Também é um jeito muito bacana de nós criarmos o nosso sermão. Também existe você ouvindo outras pessoas pregando, e da pregação de outros preletores você faz o seu sermão. Esse é um jeito bacana. Ou até mesmo você repete aquele sermão que você ouviu. Existem livros que têm sermões prontos, existem sites que têm sermões preparados, que também pode ser interessante. Você pode entrar lá, fazer sua pesquisa, pegar um sermão, fazer uma análise, estudar o assunto, achar interessante e pregar aquele sermão. Mas esse sermão aqui, ele não veio de nenhuma desses canais, todos válidos, que inclusive eu oriento os meus estudantes de teologia a fazer assim. O meu professor de teologia, na década de 90, de 80 para 90, naquele tempo nós não tínhamos celulares. Então ele falava para os alunos de teologia, o tio Amadeu, ele falava assim: o bom pregador anda com uma caderneta no bolso. Lembra aquela cadernetinha? Aquela caderneta. E ele falava assim: e quando uma ideia espiritual surgir no seu coração, você pega a caderneta e anote, e depois comece a desenvolver em cima daquela ideia um sermão. Então nós andávamos com uma caderneta no bolso. Naquele tempo não tinha celular. Hoje você pode marcar no celular e etc e tal. Bem, mas não é disso que estou falando, não é de hermenêutica ou de homilia que nós estamos falando. Nós estamos falando desse sermão e como ele chegou a mim. Ele chegou num insight, foi diferente. Foi como se Deus quisesse me falar isso, e ele foi me falando ponto por ponto. E isso aqui já tem quase 20 anos. Então esse sermão não foi dado a mim de um outro jeito assim, padrão. Foi de um jeito diferenciado. E Deus foi falando ao meu coração. Não que ele não fez isso de outras vezes, mas nesse sermão Deus foi falando comigo e
sobre o que é um verdadeiro avivamento. E o primeiro desses casos, desses avivamentos, nós vamos encontrar em Juízes, capítulo 7. Você só pode marcar, eu vou contar a história, você não precisa ler. Juízes, capítulo 7, do verso 1 ao verso 7, é o avivamento de Gideão. Segundo a Bíblia, no livro de Juízes, Gideão foi chamado para livrar a nação de Israel. A nação estava vivendo um momento muito decadente, e os medianitas e adversários de Israel haviam oprimido, estavam oprimindo a nação. Então Gideão foi chamado para libertar a nação. Porque o livro de Juízes, irmãos, ele é um momento muito crítico, porque quando Moisés morre, Moisés deixa Josué preparado para assumir a nação. Mas quando Josué morre, Josué não prepara uma liderança. E por não preparar uma liderança, a nação fica perdida. Aí entra o período conturbado do livro de Juízes. E a nação estava sem liderança, estava passando por um momento conturbado. Então Deus chama Gideão. E aí Gideão convoca a nação para a batalha. E na convocação de Gideão aparece 32 mil soldados. Gideão vê aquela multidão, vê aquela turma animada. Gideão fica também feliz. Nós vamos libertar Israel. Nós vamos fazer uma obra diferenciada. Aí Deus chama Gideão e fala: Gideão, é o seguinte, você não está entendendo, essa turma aí não serve. Fica imaginando o desapontamento de Gideão. Meu Deus, são 32 mil homens, vai dar para a gente fazer um contingente razoável, porque se hoje um exército de 32 mil homens já seria um exército cabeceira, um exército relevante, você imagina há 3 mil anos atrás, 3.500 anos atrás, com certeza era um exército relevante. Mas Deus fala: não, Gideão, aí tem muita gente que não quer brigar por mim, tem muita gente covarde, com medo. O negócio é o seguinte, Gideão: comigo Jeová só luta valente, só luta corajoso, só luta quem quer ir para a guerra, realmente quer ir para a guerra. Se a pessoa não quer ir para a guerra, eu quero que você libere ela. Então Gideão chega diante da multidão e fala: ó, quem acabou de casar, quem está aí com medo, quem não está afim de guerrear, quem não está com coragem, pode voltar. E aí, meus irmãos, Gideão perde quase todo mundo. Aquela multidão de 30 e poucos mil fica reduzido a um número bem menor. Gideão começa a ficar preocupado. E ele fala com Deus e fala: Senhor, e agora, tudo bem? Deus fala: não, ainda tem muita gente. Tem muita gente ainda. E aí Deus fala para ele: ó, pega o que sobrou, leva para a beira do ribeiro, e batalhão por batalhão você manda entrar no rio e beber água. E aquele que beber água de qualquer jeito se aparta. E aquele que pôr uma mão na espada e uma mão na água e beber água adequadamente, você põe do lado de cá. Você imagina um calor aí de 40 graus, quando Gideão solta a multidão, os soldados batalhando para beber água, eles caíram de boca na água. Todo mundo já ia. Um ou outro que pegava a mão na espada, bebendo água vigilante. E aí Gideão foi separando. E quando Gideão terminou, do lado dele, que bebeu água adequadamente, que bebeu água com uma mão na espada e outra na água, sobrou 300 homens. Então, a turma começou com 32 mil. E agora Gideão estava com 300. É que 1%? Nem isso. Deu menos de 1%. Rodrigo é matemático. Deu menos de 1%. Situação que Gideão ficou. Eram 32
32.000. Agora eram apenas 300 homens. E Deus falou para Gideão: presta atenção, porque o que eu preciso para libertar a minha nação não é quantidade nem volume. Eu preciso de fé, de coragem, de empenho. E eu vou libertar a minha nação com esses 300 Gideão. Porque você vai saber, Gideão, que com esses 300, o Senhor é Deus em Israel. E eu vou libertar a nação. Bem, irmãos, essa história de Gideão nos mostra uma coisa: Deus tem sim predileção pela qualidade. Aqui é uma das primeiras características que o Senhor me mostrou de um avivamento. Avivamento passa por qualidade. Deus quer homens, mulheres e jovens valentes, corajosos, responsáveis, tementes, pessoas que estejam dispostas a viver um cristianismo, uma fé verdadeira. O reino de Deus não é um lugar de oba-oba. O reino de Deus é um lugar de pessoas que não têm medo, que não é covarde e que tem coragem no coração. Eu sei que sempre tive uma igreja pequena, eu nunca fui pastor de igreja grande, provavelmente vou morrer sendo pastor de igreja pequena. Mas eu gostaria de ser pastor de igreja grande, porque eu ia pregar o mesmo texto. E eu ia dizer o seguinte: que Deus sim quer qualidade no seu rebanho. Porque esse texto de Gideão, de Juízes capítulo 7, mostra a questão qualitativa. Deus está preocupado com a qualidade daquele que quer servir. Diga para o seu irmão do lado: sirva a Deus com qualidade de vida. É com qualidade. Irmãos, olhem para mim. Deus não é o nosso último recurso. Deus não é aquela sobra. Deus tem que ser a prioridade da nossa vida. E Deus está preocupado sim com pessoas que estejam dispostas a representá-lo com qualidade, que seja valente, que seja corajoso, que seja destemido. Reino de Deus é lugar de gente valente, é lugar de gente corajosa, é lugar de gente destemida. E entenda uma coisa: a convocação para servir a Deus não é uma coisa contrária do que estão ensinando aí fora, aonde tem um Deus que é serviçal. Não, nós servimos a um Deus que é Senhor e é soberano, e eu sou o servo dele. E aí, irmãos, é importante nós entendermos o privilégio de estarmos nesse exército. Um exército de valentes, um exército de homens e mulheres que estejam dispostos a combater o bom combate da fé, a não desistir, a não desanimar, a não ter medo. Deus te convoca para esta guerra, porque o verdadeiro avivamento traz qualidade espiritual para a vida da igreja, traz qualidade espiritual para a vida do crente. Eu sei, nós observamos que a igreja hoje é mais um clube social do que realmente um grupo de adoradores renascidos para a glorificação do Deus Todo-Poderoso. Nós observamos que as igrejas hoje, elas estão preocupadas em oferecer atividades sociais. Eu não estou dizendo que isso seja errado. O fato é que a igreja de Jesus Cristo não é um clube. A igreja de Jesus Cristo é o lugar onde se dá honra, glória e louvores ao nome do Senhor. Então Deus nos chama para sermos valentes, para sermos corajosos, para vivermos uma vida reta na presença do Senhor. O outro avivamento que nós vamos encontrar na Bíblia está em 1 de Reis,
capítulo 23, o avivamento do rei Josias. Josias foi um dos últimos reis antes de Judá cair. Vai ter mais alguns, mas ele foi o último a ter um grande avivamento, onde Deus restaura a nação de Judá. Depois, mais acho que alguns reis para frente vai acabar caindo, em 538, se eu não me engano. O cérebro está me falando, acho que é 538. A nação vai acabar cedendo. 580, né? 580. 530, acho que aí volta, passou 70 anos. Acho que é 580, 589. A nação cai diante da Babilônia. É o cativeiro babilônico, onde Judá é levado. Mas antes dessa queda, porque a queda era para ser até bem antes, há o avivamento de Josias. Esse rei Josias, ele manda restaurar o templo, e na hora que os sacerdotes estão ali limpando, arrumando o templo, eles acham o livro da lei, a Torá de Deus, a lei de Deus. E ali o livro é lido diante do rei. O rei rasga suas vestes, chama a nação, manda os sacerdotes lerem a lei para o povo, e ali, através da palavra de Deus, a nação entra no estado de contrição, e Deus traz um grande avivamento para a nação de Judá. Porque a nação do norte, Israel já tinha se dividido, já tinha sido destruída. Agora, nesse momento, então, Deus traz um grande avivamento para a nação de Judá, através do rei Josias. E aqui nós vemos que todo o avivamento passa por uma questão, por um ponto de teologia, teológico, uma questão teológica. Foi a teologia que restaurou, pelo menos no período de Josias, que restaurou, lá em 1 Reis 23, que restaurou a nação, que trouxe vida para aquela nação. Olhem para mim e prestem atenção. Enquanto a palavra de Deus não for prioridade na vida da igreja, não há um verdadeiro avivamento. Todo verdadeiro avivamento, todo despertar espiritual da igreja passa pelo poder da palavra de Deus. E conhecereis a verdade Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é João 8,32 e João 17,17. Então a palavra de Deus, ela é santificadora, ela é libertadora, ela traz fé, ela traz vida, ela traz um verdadeiro avivamento. Nós até pregamos na quarta-feira sobre a importância da palavra de Deus na vida do crente, e ela traz, entre outras coisas, vida e vida em abundância. Então, amados, nós observamos hoje que a igreja brasileira é uma igreja teologicamente analfabeta, é uma igreja analfabeta, é uma igreja que não vive o conhecimento da palavra de Deus, é uma igreja que não prioriza o conhecimento bíblico, é uma igreja sem fundamentação. Quando vamos para Hebreus capítulo 6, quando fala da apostasia, provavelmente ali Paulo ele vai dizer o seguinte: olha, essas pessoas que estão apostatando da igreja, que estão abandonando a fé, é porque não tem fundamentação. O autor de Hebreus, no capítulo 6, fala que a apostasia acontece por causa de fundamentação teológica. Nós precisamos ter conhecimento bíblico, porque é o conhecimento bíblico que traz uma estabilidade espiritual para a igreja. Uma igreja, irmãos, que só gosta de música, que só gosta de barulho, mas que não prioriza a palavra de Deus, não é uma igreja saudável. Eu me converti numa igreja, louvo a Deus por esta igreja, mas lá todo mundo ou cantava ou tocava. Então eu cheguei lá e falei: vou cantar. Comecei cantando. O maestro me sugeriu fazer outra coisa, porque eu cantava tão mal que ele disse que se no céu ia ter um grande coral, eu ia para o inferno, porque eu não cantava nada.
Eles vão dizer: pô, pastor, mas ele falou isso, falou. Você canta tão mal. Ele mandou eu procurar outra coisa para fazer, porque eu desafinava todo o coral de jovens. Então eu começava a cantar, quando eu erguia minha voz, eu jogava os irmãos na quinta voz. Tem quinta voz? Essa era uma voz minha, peculiar. Então, aí eu falei: vou aprender a tocar. Fui aprender a tocar trombone. Meu tio falou: vou te dar um trombone de presente. Eu falei: tá bom, quando é que eu pego o trombone? Ele falou: na lição 40 da Bona. Bona é um livro de teoria musical. Quando eu cheguei na lição número 5, eu tive certeza: eu não nasci para tocar nada. E aí eu pensei: meu Deus, o que eu vou fazer nessa igreja? E eu comecei a priorizar a palavra de Deus. Fui fazer teologia. Aí eu vi que uma das prioridades da Bíblia é o evangelismo, é pregar o evangelho. E aí eu me especializei na palavra, me fortaleci na palavra. Irmãos, não há avivamento verdadeiro sem palavra no coração da igreja. A igreja precisa estar priorizada na palavra de Deus. Temos que ler a Bíblia pelo menos uma vez por dia. Temos que estar atentos à palavra de Deus. E hoje, irmãos, não há motivo para não ler a Bíblia. Você pode escolher até quem vai ler para você. Eu tenho preguiça de ler. Põe lá o Cid Moreira para falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Cid Moreira lê a Bíblia para você. Tá certo? Então o Marcelo vai viajar para São Paulo, o Otávio vai viajar para... Põe o fone de ouvido, Otávio. Vai ouvir a Bíblia. Você vai dormir com a beleza. Tá certo? Mas deixa ligado, porque diz que o subconsciente grava. Põe a Bíblia para tocar na tua casa. Prioriza a palavra de Deus. Tem o Luiz Saião, está no YouTube, quase todos os vídeos do Luiz Saião. O Luiz Saião lê a Bíblia, explica a Bíblia. Está prontinho para você. Rota 66. Existem N jeitos de estudarmos a Bíblia. Tem a escola dominical, tem um curso de teologia. Irmãos, priorize a palavra de Deus. Não há avivamento sem palavra de Deus. Não há mudança de vida sem conhecimento da palavra de Deus. Eu recebo muitas perguntas pelo site do CACP. Eu recebo muita gente conversando comigo pelo meu zap, porque eu tenho meus vídeos no meu canal do YouTube. Tem quase 2 milhões de acessos no meu canal. E muita gente manda perguntas para mim. E sabe o que eu percebo? As pessoas não leem a Bíblia. Agora, na época de eleição, perguntaram para mim: pastor, o que a Bíblia diz sobre pena de morte? O que a Bíblia diz sobre guerra? O que a Bíblia diz sobre armas? E eu vou respondendo. Porque as pessoas não sabem, porque não leem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus. Por isso, muitas vezes, não tem uma vida transformada. Irmãos, em João capítulo 1, Jesus é chamado da palavra de Deus. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne, e a palavra habitou em nosso meio. Jesus é a palavra de Deus. Se eu não conheço a Bíblia, eu não conheço Jesus. Se eu não tenho conhecimento da verdade do Evangelho, não conheço Jesus. Porque o conhecimento de Deus vem pela palavra. Eu vou parar por aqui, porque já é 15 para as 9. Estou deixando 3 qualidades do verdadeiro evangelho no domingo que vem. Hoje nós falamos que Deus quer um povo de qualidade, uma nação santa, eleita, uma nação que não tem medo, que não é covarde. Também falei do avivamento do rei Josias, que é o avivamento teológico. Bíblia. E aí eu termino contando essa história que a minha mulher não gosta muito. Mas quando eu era adolescente, eu tinha uma namoradinha que morava em Araçatuba. E nós trocávamos cartas. Hoje não se troca mais cartas, se troca e-mails, se troca WhatsApps. E o Gustavo e a Catarina namoraram, e o Rodrigo e a Kátia namoraram por WhatsApp, por Facebook, MSN. Veja. Mas no meu tempo era carta. A gente passava perfume na carta.
O Rogério, acho que lembra de carta, né, Rogério? Você mandou carta, Rogério? Eu também. A gente passava um perfume na carta. Aquele perfume gostoso, a gente pegava, botava os pinguinhos daquele perfume. Quando abriu o envelope, assim, saia até um cheiro gostoso, aquele perfume gostoso. E aí chegava, e eu adolescente, e aí chegava um colega na minha casa, e eu falava, você tem que ver a carta que eu recebi da fulana. E aí eu abri a carta. E eu mandava dar uma cheirada na carta. Depois eu li a carta para ele. Eu dizia, olha, essa menina me ama. Mal sabia o que eu tinha escrito para ela poder escrever aquilo. Mas o fato é que essa carta é importante para mim. Era uma carta relevante para mim. Porque a minha mãe passou fogo na carta, mas tudo bem. Mas para mim é importante. Nós temos uma carta de amor que Deus escreveu para nós. E essa carta de amor é a Bíblia Sagrada. E essa carta de amor cheira um bom perfume de Cristo. E essa carta de amor está marcada com o sangue do Cordeiro. E quando a carta é de amor, ainda que seja o WhatsApp ou o MSN, você mostra, não mostra? Você até salva, dá um print screen até no celular e fala, olha o que ela escreveu para mim, que eu sou o doce de coco da paçoca dela. Olha que coisa linda. Eu sou o doce de coco que mudou a vida dela. Não é assim que ele te mostra? Você tem os MSNs da Kátia aí, não, André? Você ainda tem? Meu Deus, que paixão. Você tem também? Puxa vida, o que é o amor, né? Puxa, então você tem também, Catarina? Você também tem? Depois você me passa, né? Eu queria ver o galã, nosso pastor Gustavo, galanteando lá no fim do mundo, né? Você é bom de conversa. Fazer a menina vir lá do fim do mundo, você olha. Você vende seguros também no Banco do Brasil? Ah, deve vender tudo, porque deve ser um bom vendedor, porque a conversa é boa. Mas o fato é que se é importante um WhatsApp, se é importante uma troca de mensagens com a namorada, com a noiva, com a futura esposa, é muito mais importante essa palavra na nossa vida. Guarde isso no seu coração. Vamos orar? Amém? Eu termino esse sermão no domingo que vem. Vamos ficar de pé. Eu vou orar agora com você. Depois